E pessoal, bom dia. Vamos seguindo aqui na leitura. Hoje vamos ler o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. O 7 acabou com o apedrejamento de Estevão, né? E ele, no final, o último versículo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E agora vamos começar aqui o 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando mulheres e homens, e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham clamando, os que tinham, né? Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas como Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e em nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder para aquele para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo? Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada que me disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho de Jerusalém. Vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Então, vamos lá, aqui de novo. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e,
sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui fala carro, né? Mas aquelas carroças, né? Aquelas carruagens. Lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ou seja, você está entendendo o que está lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo, aliás, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele perguntou, né? De que se o profeta está falando de quem? Será dele mesmo ou de alguém, outro alguém? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles no caminho, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. 40 versículos aqui. Então, depois do apedrejamento de Estevão, né, continuou a perseguição. De certa forma, a gente não entende, né, as coisas de Deus, né? Eles estavam muito centralizados naquela região, e aconteceu o quê? Por essa perseguição, se espalhou, né? Mais rápido ainda. Eles tiveram que fugir, só ficaram junto dos apóstolos. Eles tiveram que fugir para várias cidades. Se espalharam. E com isso foi muito mais rápido a, a possibilidade de espalhar o evangelho, porque todos eles que se separaram, se fugiram, eles continuaram anunciando o evangelho. E isso fez com que aumentasse bastante. É muito estranho, né? A gente pensar assim, as maneiras de Deus agir para que as coisas aconteçam, né? Nem sempre é muito bom, mas é do jeito que ele quer, né? Quis espalhar e foi necessário certas coisas acontecerem. E essa parte aqui de Filipe, que ele prega para o eunuco, ele prega para uma pessoa de outro país que fala outra língua. E Filipe não era estudioso. Então aqui foi mais uma ação do Espírito Santo, deu aquele dom da língua para ele falar na língua, e o etíope creu, e depois ele foi arrebatado. E aqui com certeza mais um que vai pregar a mensagem do evangelho em outro país. E assim vai. E assim a história vai seguindo, né? Várias coisas vão acontecendo, mas é aquele caso, como ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não prometeu o evangelho de prosperidade, não prometeu o evangelho doce, o evangelho suave, como tem sido pregado aí, que você não vai ter problema, que você não vai ter problema de saúde. Muito fala que o sol nasceu para justos e injustos. E tem o joio e tem o trigo. E só no fim é que vai ser separado o joio do trigo. Então é para todo mundo. Então os que creem e os que não creem vão passar por certas coisas. Mas é claro que aquele que tem fé, fé em Deus, aquele que está apoiado na rocha que é Jesus, vai ter um algo mais, né? Vai ter uma diferença, vai ser diferente. Vai sentir, não vai se abalar e vai prosseguir na fé. E assim a vida vai seguindo, né? Então Deus abençoe, tenha um excelente dia, e que esse mês que começou seja de muitas bênçãos na sua vida, a principal de todas, a fé, né? A fé. E a gratidão a Deus, principalmente por mais um dia que começou e por pelo menos estar respirando, né? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até o próximo.